Mackenzistas, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais uma edição do Mackenzie International Campus, um programa da Coordenadoria de Cooperação Internacional e Interinstitucional da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Na edição de hoje, nós vamos falar sobre oportunidades de estudos no Canadá. E a nossa convidada é a Fernanda Albano, oficial de educação do Consulado Geral do Canadá em São Paulo. Fernanda, uma boa tarde e seja muito bem-vinda. Boa tarde, Daiane, boa tarde, Pedro e todos os mackenzistas que nos assistem hoje. Eu gostaria de agradecer ao Mackenzie pelo convite e a todos pela presença virtual nessa apresentação sobre educação canadense. Como a Daiane mesmo disse, meu nome é Fernanda Albano, eu sou gerente comercial de educação no Consulado do Canadá de São Paulo. Eu vou falar um pouquinho sobre a educação no Canadá, principalmente em nível superior, e falar um pouquinho sobre algumas características culturais do país e no final a gente abre para perguntas. Vou aproveitar para compartilhar minha tela com uma pequena apresentação. Vocês conseguem ver, né? Sim. Ótimo. Então, tá bom. Se você conseguir colocar em modo apresentação, isso, perfeito. Ok. Então, só para começar, esse é o mapa do Canadá, que vocês já devem estar bem familiarizados. O Canadá é o segundo maior país em extensão territorial do mundo, formado por 10 províncias e 3 territórios. Então, os territórios são essas 3 porções de terra ao norte do Canadá, que são locais que são menos povoados do que as províncias que ficam ao sul. Antes de falar mais sobre educação canadense, eu queria só mencionar que o Canadá também foi afetado pela pandemia da Covid-19. Isso levou as instituições canadenses a fecharem temporariamente e adaptarem os seus cursos a essa nova realidade online e virtual. E a reabertura dessas instituições depende de cada instituição e dos governos provinciais e federal. Como a situação é bastante fluida e muda constantemente, o nosso departamento criou no portal oficial de educação no Canadá, que é o educanada.ca, uma seção com informações atualizadas sobre a Covid-19 para estudantes internacionais. Então, as fronteiras do Canadá, nesse momento, ainda estão fechadas para visitantes não essenciais e algumas restrições de viagem estão em vigor. Então, é sempre bom ter isso em mente. E também que essas informações que eu estou passando são válidas hoje, dia 12 de maio, quando a gente está gravando essa apresentação. Mas eu convido todos a seguirem as nossas redes sociais e canais oficiais também, para terem sempre a informação mais atualizada. Exatamente por conta da pandemia, o Canadá criou algumas formas de se visitar virtualmente, né, o país, enquanto as fronteiras não estão abertas. Então, nesse mesmo site que eu mencionei, o educanada.ca, é possível fazer algumas visitas a alguns campos de instituições, assistir documentários, tem inclusive câmera em parques canadenses, então é uma forma também de viajar um pouco enquanto as fronteiras ainda não abrem. É interessante mencionar também que o Canadá é o destino preferido dos estudantes brasileiros há 15 anos, e para citar alguns motivos, o Canadá tem um dos melhores sistemas de ensino do mundo, é classificado como o terceiro do mundo em termos de educação, então cerca de 10% das instituições canadenses se classificam dentre as 200 melhores do mundo. A gente tem 3 MBAs dentre os 100 melhores. O custo-benefício é bastante vantajoso, principalmente se considerado que o dólar canadense é mais acessível do que outras moedas de países que também são populares entre os estudantes brasileiros. A qualidade de vida do Canadá também está entre as melhores do mundo. A OCDE classifica o Canadá como o 4º em termos de qualidade de vida. E o relatório US News and World de 2020 classifica a qualidade de vida no Canadá como a melhor do mundo. E se a gente olhar os rankings internacionais que classificam as cidades de acordo com essa qualidade de vida, como o da Mercer, por exemplo, a gente vê que tem 5 cidades canadenses no top 30. Além disso, é um país extremamente seguro e conhecido por ser um país muito acolhedor, inclusivo e multicultural. Para se ter uma ideia, de cada 5
cidadãos canadenses, um nasceu fora do Canadá. Inclusive, o ministro da imigração anterior a esse, que é o nosso ministro atual, ele tinha nascido na Somália, se eu não me engano, imigrou para o Canadá como refugiado, se tornou cidadão canadense e depois se tornou ministro da imigração. Isso demonstra bastante o quão aberto o Canadá é e como os imigrantes fazem realmente parte da cultura canadense, do governo, da economia. Tem uma citação do atual primeiro-ministro, que é o Justin Trudeau, que eu gosto muito. Ele diz que o Canadá é um país rico por causa da sua diversidade e não apesar dela. Então, isso se traduz realmente numa sociedade extremamente aberta, que acolhe muito bem os seus estudantes internacionais e que valoriza profundamente esses estudantes internacionais que optaram pela educação canadense e a contribuição que eles fazem tanto para as instituições de ensino, como para as comunidades e para o país em geral. É muito comum ouvir das instituições canadenses que eles adoram ter brasileiros nos campus ou nas salas de aula virtual, porque os brasileiros costumam também se integrar muito bem e criar uma atmosfera bastante dinâmica com os outros alunos. Então, acho que é um bom casamento entre Canadá e Brasil. O Canadá é uma das economias mais competitivas do mundo, né? É a 8ª mais empreendedora do planeta, é o 6º melhor país do mundo para negócios, e isso é algo importante para ser considerado para aqueles que estão pensando em fazer os estudos superiores, né, ou uma pós-graduação no Canadá e fazer estágio durante o curso. Nesse sentido, as universidades e os colleges canadenses também costumam dar um enorme apoio aos estudantes quando eles buscam uma colocação no mercado de trabalho canadense. O Canadá é um país extremamente empreendedor, as empresas canadenses investem muito na inovação no Canadá, através de parcerias de pesquisa com instituições, e elas também investem no futuro dos estudantes através de programas de estágio remunerados. 6 das cidades canadenses são reconhecidas como importantes ecossistemas de startups, Ottawa, Montreal e o corredor Toronto-Waterloo, Edmonton, Vancouver e Quebec. Nesse slide vocês conseguem ver quais as áreas são mais fortes em cada um desses ecossistemas. Além disso, o Canadá também é um país inovador. Nesse slide vocês conseguem ver algumas das invenções canadenses que vão desde do basquete, né, até o braille computadorizado, marca-passo cardíaco. Em relação à educação canadense, o Canadá, como eu mencionei a princípio, é muito conhecido pela qualidade da educação, é o país que mais investe em educação pública de nível superior per capita. A gente tem excelentes instituições de ensino para todos os gostos, que variam de pequenos colleges a grandes universidades, e o que eles têm em comum é uma infraestrutura excelente. O Canadá tem a maior taxa de população adulta com educação de nível superior entre os países da OCDE. E quando eu menciono essa infraestrutura excelente, eu preciso comentar que há alguns anos eu estava fazendo pós em uma área que não tem relação com a minha área profissional, e o professor na época não sabia que eu era do consulado canadense, e ele mencionou que a filha dele tinha feito um curso no Canadá e ele tinha dado um cartão de crédito para ela gastar só com livros, e que ele ficou muito chateado porque ela não usou esse cartão de crédito, até ele descobrir que na verdade ela não precisava do cartão de crédito porque a infraestrutura era tão boa que tudo que ela precisava tinha lá na biblioteca, ou a biblioteca da universidade mandava buscar em outro lugar. Então a infraestrutura realmente é muito boa. Em termos de responsabilidade pela educação, de acordo com a Constituição canadense, as províncias e territórios têm responsabilidade exclusiva por todos os níveis de educação no Canadá. Então, cada província e cada território tem leis, políticas e mecanismos próprios de garantia da qualidade, que são utilizados simultaneamente para garantir a qualidade desse vasto leque de instituições de nível superior do país. O que isso quer dizer? Que a gente não tem um ministro de educação federal, mas cada província e território tem o seu ministro, os seus ministérios e departamentos responsáveis por educação. E essa descentralização permite que cada província atenda às diferentes necessidades de uma população estudantil que é muito diversa em um país que é
muito vasto, né? É o segundo maior país em extensão territorial do mundo. O governo federal é responsável pela promoção da educação no exterior, e é por isso que sou eu que estou aqui hoje, como funcionária do governo federal do Canadá. E o CEMEC, que é o Conselho dos Ministros da Educação do Canadá, tem um papel importante no apoio aos diferentes stakeholders de educação canadense, tem papel importante serve como fórum, né, de consulta e cooperação, e também instrumento de representação internacional, como, por exemplo, nas reuniões da Unesco. A maioria das instituições canadenses é financiada pelo dinheiro público, mas existem também algumas instituições privadas. E é interessante notar que, principalmente os colleges e universidades canadenses, que eu vou falar mais um pouquinho mais para frente, eles trabalham muito de perto com o mercado de trabalho. Então, eles oferecem programas, cursos que estão em demanda naquela região. Então, é interessante ter isso em mente também. Quase todas as instituições canadenses, tanto o colégio quanto a universidade, colleges, adaptaram o seu ambiente de aprendizagem durante a pandemia para acomodar esse ambiente virtual, assim como a gente tem visto aqui no Brasil também, tanto de modo síncrono como assíncrono, e embora as aulas, na sua maior parte, estejam sendo feitas online, a qualidade da educação permanece inalterada. As escolas secundárias e instituições de ensino pós-secundário no Canadá são sempre reconhecidas nos principais rankings mundiais. O setor canadense de ensino superior responde por cerca de 38% do total da pesquisa e desenvolvimento no Canadá. E, além disso, as instituições pós-secundárias oferecem, como eu tinha mencionado, né, uma excelente infraestrutura, desde bibliotecas digitais, instalações esportivas de padrão olímpico, até salas de concerto, galerias de arte. Então, realmente bastante robusta a infraestrutura. Outra coisa a ser mencionada é que a gente não existem no Canadá rankings oficiais classificando as universidades, né? Então, uma das razões para isso é porque a qualidade da educação é consistentemente alta em todo o país e os estudantes devem fazer a escolha que melhor se adapte aos seus interesses no nível de graduação, né? Então, por isso não existem rankings oficiais. Nessa tabela, vocês conseguem ver os tipos de instituições canadenses que existem e quais tipos de programas que oferecem. Então, as universidades, por exemplo, têm doutorado, mestrado, bacharelado, certificado de diploma e cursos de idiomas. Os colleges, no Canadá é um pouquinho diferente, né? College, eu vou falar um pouquinho mais para frente, não é exatamente a mesma coisa que a universidade, e eles podem oferecer bacharelado, certificado, diploma e cursos de idiomas. Existem também os colleges privados, que não têm bacharelado, então eles oferecem só programas mais curtos. E, bom, é autoexplicativo nas escolas de idioma e as escolas de ensino fundamental e médio. Então, como eu mencionei no início da apresentação, a educação no Canadá é responsabilidade das províncias e territórios e é subsidiada pelo governo. A maior parte das instituições são públicas, mas isso não significa que elas sejam gratuitas. Então, os residentes canadenses pagam um tuition, né? É que aqui no Brasil a gente fala em mensalidade, mas lá geralmente é por term, né? Por semestre ou ano. Mas eles pagam essa pequena tuition anual e os estudantes estrangeiros geralmente pagam um tuition maior. Existem basicamente dois tipos de instituições pós-secundárias no Canadá, as universidades e os colleges. Então, eu vou falar primeiro das universidades. As universidades têm cursos que costumam ser mais acadêmicos, enquanto os colleges costumam oferecer programas mais voltados ao mercado de trabalho. Então, nas universidades, como eu mencionei, você encontra esse sistema de bacharelado, mestrado, doutorado, que são equivalentes aqui do Brasil, Estados Unidos e os países da Commonwealth. Muitas universidades também oferecem cursos que garantem certificados e diplomas no nível de graduação e pós-graduação, que são programas mais curtos, né? Um diploma geralmente é um curso de 1 ano e um certificado geralmente é um curso de 2 anos.
E eles também costumam ter alguns programas curtos focados em carreira e também alguns programas de idiomas. Os sites das universidades canadenses costumam ser as melhores fontes de informação sobre as ofertas das instituições, e é sempre bom lembrar que o Canadá é um país bilíngue. Quebec é conhecido por ser a única província oficialmente francófona. A única província oficialmente bilíngue é New Brunswick, que fica na costa leste do Canadá, mas existem comunidades francófonas em províncias de maioria anglófona. Então, por exemplo, na província de Manitoba, o inglês é o idioma mais falado. No entanto, existem comunidades francófonas e, inclusive, uma universidade em Winnipeg, que se chama-se Université Saint-Boniface, que é francófona. A província de Ontário é outra de maioria anglófona, mas tem diversas instituições de ensino bilíngues ou francófonas. Inclusive, algumas delas têm uma política de incentivo para se estudar em francês. Na Universidade de Ottawa, por exemplo, que é a maior universidade bilíngue inglês-francês do mundo, se o estudante escolhe estudar em francês, ele paga a mesma anuidade que um residente canadense paga, o que é muito mais baixo do que a tuition para estudantes internacionais. Como eu mencionei, o Canadá não tem rankings oficiais das melhores universidades, mas a gente pode citar alguns rankings internacionais. Então, 5 universidades canadenses, por exemplo, se classificam no top 100 do ranking universitário mundial de 2020 da Times Higher Education, por exemplo. 4 universidades canadenses estão entre as 100 melhores do Arwo Shanghai de 2020. 8 universidades canadenses estão entre as 200 melhores do Times Higher Education de 2021. Então, são diversas as instituições canadenses que constam nesses rankings mundiais. Além disso, no quesito pesquisa, é interessante notar que o Canadá ocupa o 6º lugar em termos de impacto científico mundial. O Canadá tem só 0,5% da população mundial, mas é responsável por quase 3% dos artigos científicos do planeta. E os campos nos quais o Canadá tem um grau relativamente alto de especialização e um alto impacto, acima da média do G7, incluem medicina clínica, biologia, tecnologias de informação e comunicação, agricultura, pesca e civicultura, ciências da terra e do meio ambiente e economia e negócios. Aqui, alguns canadenses que ganharam o prêmio Nobel, a Donna Strickland, por exemplo, que foi prêmio Nobel de Física de 2018, dá aula em uma universidade canadense. E o prêmio Nobel também de 2020, que não está no slide, que é o Dr. Michael Houghton, também dá aula na Universidade de Alberta. Então, é interessante notar também que o Canadá tem um impacto nesse quesito de ganhadores de prêmio Nobel. Agora, falando sobre os colleges, que também são instituições de ensino pós-secundário. Existem vários nomes que a gente pode chamar um college. Eles podem ser chamados de community colleges, de polytechnics, de faculdades de artes aplicadas e tecnologias, faculdades técnicas. Assim, são muitos os nomes. No Quebec, a gente tem os CEGEPs, que são os colleges de ensino geral e profissional. Então, como eu mencionei, os colleges costumam ser mais vocados para o mercado de trabalho. Então, alguns colleges oferecem, sim, diplomas de bacharel universitário, mas com esse foco aplicado para um campo específico. Então, por exemplo, numa universidade você pode fazer um curso de ciências da computação, por exemplo, mas num college você vai fazer um bacharel em tecnologia aplicada em design industrial ou bacharel em negócios aplicado em comércio eletrônico. Então, são ramos realmente mais focados, A universidade faz mais sentido para aquela pessoa que quer uma carreira acadêmica ou quer se especializar mais depois, e os colleges são realmente mais voltados para o mercado de trabalho. Em colleges também é possível fazer pesquisa aplicada.
As faculdades tecnológicas e institutos politécnicos realizam pesquisa aplicada em parceria com pequenas e médias empresas, essas pesquisas são para criar, refinar ou adaptar produtos, serviços, tecnologias e processos. Então, as faculdades tecnológicas canadenses possuem mais de 400 centros e laboratórios de pesquisa especializada e muitos, eles chamam de centros de acesso tecnológico, que dão acesso a tecnologias sofisticadas, equipamentos, conhecimento especializado e laboratórios de manufatura. Os alunos, inclusive os internacionais, lógico, têm acesso a essas incubadoras para empreendedores e para criar novos negócios. E os estudantes que desejam iniciar, então, um negócio podem ter acesso aos laboratórios e centros de pesquisa. Outra característica interessante do Canadá são os pathways, que são os acordos entre instituições que permitem ao estudante um caminho educacional flexível. Então, existem acordos entre programas, instituições, províncias e países. Isso quer dizer que um aluno pode começar o seu curso em um college e transferir para uma universidade com a qual esse college tenha esse tipo de acordo, por exemplo. Ou melhorar seu inglês ou francês numa instituição de ensino antes de iniciar seu programa em outra, por exemplo. Agora, só um pequeno aviso, eu não sou oficial de vistos, eu não trabalho no setor de imigração do Canadá, eu vou falar um pouquinho sobre a questão de trabalho no Canadá, sobre vistos, mas qualquer pergunta mais detalhada eu vou encaminhar vocês para os meus colegas da imigração, porque realmente não é a minha especialidade. Então, no Canadá, os estudantes estrangeiros geralmente têm direito a trabalhar dentro e fora do campus durante os estudos. Isso depende do estabelecimento de ensino e do curso. Isso dá aos estudantes a oportunidade de irem além do aprendizado acadêmico para aplicarem e testarem as suas habilidades em ambientes de trabalhos reais, né? Então, os estudantes estrangeiros em tempo integral, que estudem full-time, que tiverem uma permissão de estudos e tiverem seguindo, né, o curso acadêmico, profissional, enfim, eles podem trabalhar sem visto de trabalho dentro do campus ou fora do campus por até 20 horas semanais durante o semestre acadêmico regular e em tempo integral durante as férias. Tempo integral seriam 40 horas semanais. Os estudantes estrangeiros que desejarem participar de um curso com alternância, trabalho, estudos ou estágio, que é o que a gente chama de co-op, eles precisam solicitar uma permissão de estudos e uma permissão de trabalho. Outro fator interessante do Canadá é a possibilidade de se trabalhar depois de se formar no Canadá, que é o que a gente chama de Post-Graduation Work Permit, ou carinhosamente de PGWP. Esse visto, né, o PGWP, permite que os estudantes formados em uma instituição pós-secundária canadense participem do mercado de trabalho, né, ganhem experiência de trabalho no país, e isso pode contar pontos para uma futura imigração, né, residência permanente no Canadá, lembrando que o Canadá é um país que é aberto à imigração. O PGWP ele tem a sua duração, como é que se diz? De acordo com o tempo que a pessoa estudou no Canadá, então, e até o máximo de 3 anos. Aqui está uma tabela de resumo das possibilidades de trabalho por tipo de instituição, então vocês podem ver que apenas as faculdades particulares e as escolas de idiomas têm limitações em termos de trabalho durante e após os estudos. E que o PGWP, então, como eu mencionei, né, permite que estudantes internacionais permaneçam e trabalhem no Canadá depois de se formarem por até 3 anos, e essa experiência de trabalho obtida pode ajudar a se qualificarem para um dos programas de residência permanente. Co-op e estágios são aqueles programas acadêmicos que têm uma experiência de trabalho que faz parte integrante do currículo. Então, esse período de trabalho não pode ser superior à metade do curso. Emprego do cônjuge, que é algo que o Canadá possibilita quando o estudante está em uma universidade, college ou career college, e os filhos elegíveis para educação pública.
Nesse slide vocês podem, ele faz um comparativo entre os direitos trabalhistas e de imigração em diversos países. Então, dá para ver que o Canadá oferece caminhos claros, né, para estudantes interessados em opções de trabalho e imigração durante e após seus estudos, e muitas vezes mais alto do que outros países que também são populares entre os brasileiros. Em relação a custos de vida, como eu mencionei no começo, o dólar canadense é mais acessível do que outras moedas, como o dólar americano, o euro e a libra. Então, hoje em dia, o dólar canadense está cerca de R$ 4,33. Subiu bastante em relação ao ano passado, porque o real desvalorizou, né? Mas, além disso, o custo de vida no Canadá é consideravelmente mais baixo do que muitos países que são populares entre estudantes. Então, no ranking de custo de vida da Mercer, por exemplo, que vocês veem na tela, as cidades canadenses aparecem bem abaixo no ranking, o que significa que elas têm um custo de vida mais baixo. Então, a primeira a aparecer nesse ranking, por exemplo, é Vancouver, que está em número 94, e Toronto em número 98. Se vocês checarem, Nova York, por exemplo, está em sexto, Zurique está em quarto, enfim. Além disso, o estudante deve considerar que cidades menores costumam ter custo de vida mais baixo do que grandes centros urbanos, e é uma das dicas que eu acredito que vale a pena considerar quando forem buscar o programa, né, o intercâmbio no Canadá, que é não limitar a pesquisa apenas às cidades canadenses mais conhecidas. O Canadá é um país enorme e existem excelentes opções no país inteiro. Nesse slide, vocês podem ver o custo médio de um college, universidade no Canadá. Esses valores podem variar muito. Nesse slide, essa é uma média que é obtida através do Statistics Canada, mas existem cursos de valor muito mais baixos e existem outros de valor mais alto. É sempre recomendável fazer uma boa pesquisa para saber onde estudar. E outro fator a ser levado em consideração é que é necessário obter um seguro de saúde para estudar no Canadá. Então, é algo a ser considerado também. Em relação a bolsas de estudos, para um bom planejamento intercâmbio é fundamental, né, ter um plano financeiro para durante o período que for estudar. Existem diversas bolsas de estudos, algumas que são disponibilizadas pelas próprias instituições de ensino e algumas que são disponibilizadas pelo governo canadense. Então, nesse slide, vocês veem diversas delas. Os programas de bolsas internacionais e iniciativas especiais do Global Affairs Canada são avaliados em mais de 7 milhões de dólares canadenses por ano para estudantes internacionais. Então, eu sei que não vai dar para ler tudo aí em tão pouco tempo, mas eu convido vocês a buscarem essas informações no nosso site de educação, que é o educanadá.ca. Lá tem um link para scholarships. E, além disso, a rede Alumni Canadá Brasil também tem ótimos materiais sobre bolsas no Canadá no site deles, que é o alumnicanadabrasil.org. Eles têm canal no YouTube, tem Instagram também, e eles todos os anos fazem o guia para bolsas ELAP, né, que são os Emerging Leaders in the Americas Program, ou Programa de Futuros Líderes das Américas, que é um programa de bolsas bastante conhecido aqui no Brasil. Então, aqui são mais algumas bolsas. E para terminar, por onde começar? Eu sei que vocês, Mackenzistas, têm um excelente International Office aqui no Mackenzie, então você pode dar mais informações sobre as parcerias que eles têm estabelecidas com instituições internacionais. Do nosso lado, do lado do Canadá, a gente sugere também vocês entrarem no nosso site, que é esse que está no slide. É possível nesse site saber mais sobre todos os níveis de estudos, procurar cursos de acordo com as suas áreas de interesse, ter uma experiência canadense virtual, fazer uma estimativa de custos, entre outras informações interessantes. Aqui é a carinha que tem quando vocês buscam algum curso específico nesse Search College and University Programs. Vocês podem fazer em francês também, está disponível nas duas línguas, mas é só buscar por palavra-chave. Para quem for estudar no Canadá por mais de 6 meses, é necessário uma permissão de estudos. Para fazer esse pedido, basicamente, é necessário uma carta de aceitação da escola, o passaporte, comprovação de apoio financeiro.
e atualmente, por conta da pandemia, a gente só está recebendo pedidos de visto online. É necessário também fazer biometria, brasileiros que fiquem mais de 6 meses precisam fazer exames médicos, então tem certos passos a serem seguidos, e eu convido vocês a checarem no nosso site de imigração, que é o www.cic.gc.ca. Na verdade, esse é o site antigo, mas dá para entrar através dele. CIC é de Citizenship and Immigration Canada, que era o nome anterior do nosso ministério, .gc.ca. E é basicamente isso. Aqui são mais alguns recursos online para vocês entrarem mais em contato com informações sobre educação canadense. E aqui os nossos pontos de contato aqui no Brasil. Então, se alguém tiver alguma dúvida hoje que eu não consegui responder, eu convido vocês a mandar um e-mail para mim no Spalo Education. Está escrito certo, realmente não tem U aí, é Spalo Education, @international.gc.ca. E também seguir as nossas redes sociais, porque lá a gente costuma dar informações atualizadas sobre como está o processo de visto, quais centros que recebem pedido de visto estão abertos no Brasil, etc. Então, eu acho que eu vou ficar por aqui para dar tempo de responder algumas perguntas. Deixa eu só parar de... Pronto, parei de compartilhar aqui. E se eu pudesse só adicionar uma coisa que eu percebi que eu esqueci de comentar, foi o processo de seleção, né, das universidades e colleges canadenses. Então, no Canadá não existe vestibular, como a gente tem aqui no Brasil, né? O processo de seleção costuma ser mais holístico. E geralmente, entre os documentos que são necessários, tá histórico escolar, geralmente uma comprovação de que a pessoa tem um certo nível de inglês ou francês, dependendo de qual idioma que ela pretende estudar. Muitas vezes é necessário uma carta de motivação, um currículo, né, para demonstrar o histórico da pessoa, inclusive engajamento com a comunidade ou trabalhos voluntários. Se for algum programa que exija habilidades específicas, por exemplo, existe curso de stand-up comedian no Canadá, por exemplo, ou algum que seja relacionado à arte, a desenho, enfim, pode ser necessário um portfólio ou um audition, né, uma audição, acho que é audição que a gente fala, para esses cursos. Então, se houver alguma pergunta, eu estou disponível, e o que eu não souber responder, eu convido vocês a mandarem por e-mail. Muito obrigada, Fernanda. Eu já estou aqui dando uma olhadinha no chat. E só adiantando, pessoal, algumas pessoas estão perguntando se os slides vão ficar disponíveis, tá? O que vai ficar disponível na página da COI é a gravação do webinar. Mas, ressaltando, né, como a Fernanda informou no início do webinar, é importante lembrar que esse webinar está sendo gravado hoje, dia 12 de maio, tá? Então, é sempre importante vocês buscarem informações atualizadas, né? Principalmente por causa da pandemia, né, Fernanda? Essas informações estão sempre sendo atualizadas. Exatamente. Bom, vamos às perguntas que nós já temos aqui. Fernanda, a Mariana Collett, não sei se eu pronunciei seu sobrenome correto, Mariana, ela está perguntando como posso validar o meu diploma de graduação no Canadá quando for me formar, ou seja, quando ela se formar aqui no Brasil. Entendi. Essa é uma excelente pergunta. Geralmente eu recebo a pergunta inversa, né? Como é possível validar o diploma canadense aqui no Brasil? Eu vou pedir para você mandar uma mensagem, um e-mail, porque, sinceramente, eu não me recordo nesse momento, mas certamente tenho essa informação para te passar amanhã. Então, se você puder me mandar um e-mail para o spaloeducation@international.gc.ca, eu agradeço. Me deu um branco aqui, desculpa. Você pode compartilhar o seu e-mail, Fernanda, no chat com o pessoal? Sim. Ou o e-mail para, né, só...
o e-mail que eles possam entrar em contato? Mandando agora. E peço desculpas, realmente, às vezes a memória falha, mas eu busco essa informação ainda amanhã e faço. Sem problemas, Fernanda. Obrigada. Outra pergunta é sobre se estudar no Canadá aumenta os pontos para imigração no pool do Express Entry. Sim, geralmente, assim, o que eu estou dizendo é válido hoje e, como eu mencionei, eu não trabalho no setor de imigração, mas eu posso adiantar que sim, que existem diversos programas de imigração para o Canadá, um deles é o Express Entry, existe também o Canadian Experience Class. Normalmente, se a pessoa estuda em nível pós-secundário no Canadá, ela ganha pontos extras para imigrar, sim. Obrigada. Essa pergunta foi do Davi. Obrigada, Davi, pela participação. A próxima pergunta é da Ana Elisa. Ela pergunta se a média de custo do curso superior mostrada foi uma média anual. Sim, anual. Obrigada. Deixa eu tentar acompanhar aqui. Temos mais perguntas. A pergunta do Luiz Gustavo Almeida: existe algum programa de bolsas de estudo integral ou algum tipo de processo que possibilite o aluno a ir estudar de maneira gratuita? Então, a maior parte das bolsas disponíveis pelo governo do Canadá são em nível de pós-graduação, então mestrado e doutorado. E aí, nesse sentido, sim, existem algumas bastante robustas, né? A Bolsa Vanier, por exemplo, que é válida por 3 anos, ela paga $50 mil canadenses por ano. Para estudantes de doutorados, existe a Bolsa Benting, por exemplo, que é de pós-doutorado, que é o público-alvo são pesquisadores, que paga $70 mil canadenses por ano por 2 anos. Então, existem diversas para pós-graduação. Para graduação do governo do Canadá, a gente tem o Emerging Leaders in the Americas Program, né, que a gente apelida carinhosamente de ELAP, que é uma bolsa disponível para aqueles estudantes da América Latina que estejam necessariamente inscritos numa universidade no seu país de origem, e essa universidade tem que ter um acordo com a instituição canadense, e aí a bolsa é válida por 1 semestre para que a pessoa vá para o Canadá. Existe para graduação e para pós-graduação, né? Então, essa é a bolsa mais famosa para graduação. Então, ela não é integral, ela é uma bolsa para 1 semestre no Canadá. Agora, algumas outras instituições de ensino podem ter também as suas próprias bolsas. A Universidade de Toronto, por exemplo, tem uma bolsa que cobre integralmente o custo do estudante, mas que eu saiba não sei se é apenas uma ou, se não for uma, são muito poucas para o mundo inteiro. Então, essas bolsas costumam ser muito concorridas. E alguns países têm bolsas para atletas e o Canadá não tem essa tradição. Então, essa é uma diferença também. Normalmente, as bolsas oferecidas pelas instituições de ensino, elas são com base em mérito acadêmico. Sim. Obrigada, Fernanda. Mais algumas pessoas aqui perguntando, né, sobre como validar o diploma brasileiro no Canadá. Então, entre em contato aí com a Fernanda, que ela vai responder por e-mail. A Ana Beatriz está perguntando. A minha pergunta é como você vê a forma mais acessível de viabilizar o LLM, já que o dólar está tão acima do preço? Por LLM, ela quer dizer o que exatamente? Só para eu saber se eu entendi. Ana Beatriz? Oi. No caso, Fernanda, eu penso muito em migrar para o Canadá e aí eu fico pesquisando muito em relação a fazer aquele mestrado
para validação de diploma do direito, né? Ah, sim. Já que uma como outra, civil law, enfim. Uhum. Só que eu tenho muito problema em pensar em como viabilizar isso, porque é algo que é um preço bastante alto. Ah, você diz em relação, então, a formas de custear esse curso aí. Isso. Entendi. Sinceramente, eu não saberia te responder. Eu acho que o primeiro passo seria entrar em contato com a instituição de ensino que oferece para você e verificar se eles têm algum programa de bolsas. Existem também outras formas de custear, né, o período de cursos no Canadá. Então, algumas pessoas recorrem a instituições financeiras, enfim. Em relação a bolsas, eu pessoalmente não conheço a fundo todas as instituições de ensino que oferecem esse programa para saber se existem bolsas especificamente para esse programa, mas eu posso dar uma pesquisada. E só lembrando também que eu sei que direito no Mackenzie é bastante forte, né, aqui no Brasil, e imagino que tenham alguns outros alunos de direito, que o Canadá é um país bem único em relação a isso, porque o sistema de justiça do Canadá coexistem dois sistemas de justiça, né? Então tem a tradição de common law e tem a tradição de direito civil. Então isso é algo a ser considerado também, só para deixar registrado. Direito não é a minha área, então eu não, quase foi. Eu quase fui uma mackenzista em direito, mas não é minha área, então eu não saberia também dizer muito mais a fundo, mas isso é algo a ser considerado também, que existem dois sistemas de leis no Canadá, o common law e a tradição de direito civil. Obrigada, Fernanda. Outra pergunta é da Flávia. Ela está perguntando se você saberia informar se o diploma de graduação ele dá direito a ser um interno, né, um estagiário, por exemplo, durante um mestrado ou especialização. Então, tem duas coisas, né? Quer dizer, para trabalhar no Canadá é necessário ter um visto que permita que a pessoa trabalhe. Então, se ela está fazendo um curso, por exemplo, pós-secundário no Canadá com uma permissão de estudos, ela consegue trabalhar 20 horas durante o período de curso e 40 horas durante as suas férias, né? Então, é importante ter em mente que é necessária essa autorização da imigração canadense para se trabalhar. Certo. Tem algumas perguntas aqui no chat relacionadas a parcerias, né, para intercâmbio e transferência, mas aí são mais institucionais, né, do Mackenzie. Então, eu vou convidar o nosso coordenador da COI, professor Pedro Buch, para comentar sobre essas perguntas. Professor Pedro. Mariana, no caso da dupla titulação, nós ainda não temos nenhum acordo. Até semana passada, não sei se você acompanhou o início da nossa conversa, aqui um pouquinho antes da gravação, né, a Fernanda ela mencionou como é que foi o encontro que nós tivemos, uma série de pitches. Eram encontros de 30 minutos com instituições canadenses, das quais a expectativa desses encontros é a celebração de uma série de convênios. Então, convênios de pesquisa, convênios de mobilidade. Nos próximos meses teremos boas novidades, tá, Mariana? E isso com esperança também para a área de letras. Independentemente, tá, Mariana, da existência ou não de uma dupla titulação, existe a possibilidade sempre de você ir para fora como free mover. Então, esse agente livre vai depender muito da própria disponibilidade da instituição em recepcioná-la
e, por vezes, até mesmo promover um processo de transferência de créditos e aproveitamento. Tá? Aí sempre depende muito das próprias regras da instituição de destino. O que eu vou recomendar? Né? Tendo dúvidas, tem aqui um e-mail que é coi.alunos, que eu vou escrever aqui no chat, é só entrar em contato conosco e que nós lhe auxiliamos com essas dúvidas, questões, conversando, inclusive, junto ao RINT da sua unidade, que é o professor Tiago. Aí ele também pode lhe auxiliar nessa busca e no melhor planejamento para a sua experiência internacional. Muito obrigada, Pedro. Eu não sabia que vocês tinham falado disso no começo da reunião. Acho Não, que eu cheguei foi, um pouco foi um atrasada. pouquinho antes, né? Acho que até da gravação, né? Muito obrigada, Pedro. Imagina. Obrigada, professor Pedro. Fernanda, temos mais uma pergunta aqui, da Elise. Existem bolsas integrais para os cursos mais curtos, como College Studies? Uhum. Aí existem alguns colleges que oferecem, sim, algumas bolsas. Então, não vai ser através desses programas do governo canadense, né? Esses cursos mais curtos não são contemplados atualmente com as bolsas que a gente tem. Mas muitos colleges têm programas de bolsas para os estudantes internacionais. O que eu recomendaria é entrar no nosso site, que é o educanadá.ca, verificar naquele lugar onde eu mostrei, onde é possível fazer uma busca por palavras-chave, o nome, né, do curso que você gostaria de encontrar, e uma vez que tiver essa lista de instituições que oferecem esse curso, entrar no site delas, entrar em contato com eles e verificar qual que é a política de bolsa para estudantes internacionais. Então, isso vai depender realmente de cada instituição de ensino, vale a pena entrar em contato com elas para ver sobre essa possibilidade. Obrigada. Nós temos mais uma pergunta aqui, que é do Alex. Ele pergunta: gostaria de fazer mestrado no país, consigo com meu diploma do Mackenzie? Sim. Para fazer mestrado no Canadá, geralmente é exigido o diploma anterior, né? Então, para fazer mestrado é necessário ter um diploma de bacharelado, normalmente. Para fazer doutorado, geralmente é necessário um diploma de mestrado. O processo, né, de seleção do mestrado vai depender da própria instituição de ensino. Mas sim, os estudantes do Mackenzie são muito bem-vindos. Bom, eu acho que encerramos as perguntas, né? Acho que conseguimos responder todas aqui, mas se por um acaso ficou alguma pergunta sem responder, né? A Fernanda disponibilizou aí um contato, a COI também, vocês podem entrar em contato com a coi.alunos@mackenzie.br. E Fernanda, não sei se você gostaria de acrescentar algo. Eu queria agradecer novamente o convite. O Mackenzie realmente é uma instituição de ensino muito admirada, não apenas no Brasil, mas no mundo, né? Então, fico muito feliz de ter sido convidada, até como eu mencionei no começo, eu estudei do Jardim 2 até me formar no colégio no Mackenzie, então me sinto parte dessa família mackenzista. Queria agradecer mais uma vez. Eu coloquei de novo o e-mail do consulado aqui no chat, caso alguém não tenha conseguido pegar. E agradeço todas as dúvidas e o tempo de vocês hoje. Obrigada. Muito obrigada. Professor Pedro. Muito obrigado, Fernanda, pela disponibilidade. Muito obrigado a todos os alunos pela presença, mães e pais de alunos também. Esperamos, né, estreitar cada vez mais o nosso relacionamento com o Canadá, que é o nosso objetivo. Fernanda, só para encerrar, né, no ano passado nós fizemos um censo com os nossos alunos e o Canadá foi o segundo país, né, mais desejado em termos de destino. Fico feliz de saber. Ótimo. E o que depender de mim também, estou às ordens. Mais uma vez, muito obrigada a todos pela participação e uma ótima tarde.